Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Prepare-se, hoje é dia de duelo de titãs. Reunimos alguns dos principais smartphones do momento na edição desse mês do Laboratório Digital. Levamos para a bancada os tops de linha, os aparelhos que são o melhor do melhor. Mais do que nunca, você precisa assistir antes de comprar. Mas antes dos testes do Laboratório Digital, tem os outros destaques do programa de hoje. Acontece com muita gente. A sala de casa ganhou uma Smart TV, mas boa parte do que ela pode fazer por você fica sem uso. Hoje vamos mostrar como você pode e deve usar a sua TV inteligente. Preparamos um apanhado com as principais funções. Depois que os smartphones se tornaram onipresentes, os aplicativos mudaram o mundo. Mas para muita gente eles estão com os dias contados. Hoje você vai saber por quê. O Olhar Digital Plus está começando. Você já parou para pensar o quanto dependemos de aplicativos hoje em dia? Seja para ajudar a escapar do trânsito, passando pelo acesso à conta bancária e pela agenda e chegando até a organização da lista do supermercado. Mas no auge da era dos aplicativos, muita gente no mundo da tecnologia já trabalha com a ideia de que eles devem ser aposentados em breve. Saiba do que se trata. Se 10 anos atrás a gente não havia sequer ouvido falar em aplicativos móveis, talvez daqui a mais de 10 anos eles já não existam mais. A era dos smartphones popularizou os nossos queridos e inseparáveis aplicativos, ou apps, como a turma mais conectada gosta de chamar. Hoje tem um para cada função. Mas ao que tudo indica, a tendência é que nossa interação com as máquinas, inclusive com os smartphones, se torne ainda mais natural em um futuro mais próximo do que a gente imagina. E isso pode significar a aposentadoria dos aplicativos, pelo menos como nós os conhecemos hoje em dia. Essa tecnologia que promete revolucionar a interação homem-máquina são os bots, robôs virtuais. Google, Facebook e, mais recentemente, a Microsoft já apresentaram suas visões de um futuro totalmente ligado a eles. Invisíveis ao usuário, esses robôs são, na verdade, sistemas complexos de inteligência artificial que conversam em linguagem natural com você, seja por comandos de voz ou de texto. Quando a gente pega interfaces naturais como essas, que as pessoas vão, sem atrito nenhum, interagir com tecnologia, eu estou dando acesso. Então, se eu tenho acesso, eu tenho mercado. Se eu tenho mercado, eu tenho empreendedores com ideias, criando novas soluções. A gente entra numa espiral positiva que cada vez mais vai ter inovação porque a tecnologia está crescendo na mesma velocidade. Falar em bots não é algo necessariamente novo. O primeiro teste com robôs virtuais aconteceu há mais de 50 anos. Desenvolvido no MIT, nos Estados Unidos, o projeto ELISA se baseava em cenários pré-determinados para responder ao usuário como se fosse um médico. Era bastante primitivo, mas funcionava. O que mudou de 50 anos para cá? Muito mais poder computacional, né? Muito mais formas de interagir. Então, naquela época era teclado. Hoje eu posso falar. Hoje, um ambiente, uma plataforma cognitiva pode entender minha imagem, saber se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou nervoso, e isso fornecer mais variáveis para que o bot seja mais assertivo. Então, ao invés de ter 4 tipos de respostas pré-definidas, eu posso ter centenas. Depois de interagir com 50, 100, 1000 usuários, eu posso aprender outros tipos de respostas. Tudo isso trouxe muito mais naturalidade e precisão na interação com máquinas. Mas cuidado para não confundir, hein? Os bots são diferentes das assistentes virtuais, como a Siri da Apple, o Google Now ou a Cortana da Microsoft. Enquanto elas nos acompanham no celular 24 horas por dia, os bots têm cada um uma certa especialização para executar determinada tarefa. Imagine, por exemplo, chegar em casa e decidir assistir ao próximo capítulo do seu seriado favorito no Netflix.
você tem que executar uma série de comandos até finalmente relaxar no sofá e curtir a história, não é? Um bot poderia ser programado para realizar todas essas ações automaticamente, ou até mesmo comprar um novo par de sapatos para você na internet, pedir seu jantar antes mesmo de você chegar em casa, avisar que seu voo vai atrasar ou que é hora da troca do óleo do seu carro. Eu não vou acionar o bot. O assistente digital, o assistente pessoal vai acionar o bot para mim e vai realizar aquela tarefa. Então hoje, da mesma forma que nós temos dezenas de apps nos nossos dispositivos, uma app para livro, uma app para entretenimento, etc. e tal, talvez as apps vão continuar estando lá, mas a interação vai ser ou pelo bot ou pelo assistente pessoal. Recentemente, em um evento realizado em São Francisco, a Build 2016, a Microsoft apresentou uma nova plataforma que vai permitir que desenvolvedores construam seus próprios robôs tão facilmente como hoje criam seus aplicativos. Pode ter certeza, essa tendência vai simplificar a nossa interação com as máquinas. E nós estamos falando de qualquer uma, da TV ao smartphone, do caixa eletrônico ao carro conectado. Sua vida não será mais a mesma depois da chegada dos bots. E você acompanha essa evolução passo a passo aqui no Olhar Digital. No próximo bloco, tem super dicas para você usar mais e melhor sua Smart TV. E ainda hoje tem a batalha entre os melhores smartphones do momento. Comparamos os tops de linha. O Olhar Digital Plus volta já. Uma das boas novidades dos últimos anos no campo dos eletrodomésticos foi a chegada das Smart TVs. Afinal, já estava na hora dos televisores ganharem um pouquinho de inteligência e finalmente entrarem na era digital. Mas muita gente que investiu numa TV moderna continua sem se beneficiar de vários recursos que elas oferecem. Para ajudar você a tirar o máximo da sua Smart TV, nossa colunista especialista em descomplicar a tecnologia preparou um material super bacana. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! Toda semana eu estarei aqui para te ajudar a aproveitar o máximo da tecnologia. As Smart TVs estão mudando o jeito de assistir televisão. Elas vão muito além da programação das emissoras e o acesso à internet. Antes de começar, é bom lembrar que as Smart TVs precisam de internet para funcionar, viu? Então, garanta que você tenha uma conexão Wi-Fi de pelo menos 2 megabits e confira se o modelo escolhido tem o Wi-Fi integrado. Se não tiver, você precisará de um adaptador wireless ou de um cabo para fazer a conexão entre a TV e o modem. E assim como os smartphones, as TVs inteligentes possuem sistemas operacionais que variam de acordo com a marca. Os mais comuns são o Android TV, do Google, o WebOS da LG e o Tizen, da Samsung. São eles que permitem você baixar aplicativos pagos ou gratuitos. Com as Smart TVs, você pode escolher o que vai assistir e na hora que quiser. Um dos aplicativos mais populares é o Netflix. Com uma assinatura mensal, você pode escolher entre filmes, séries e documentários. Legal, né? Também dá para transformar a TV em uma central de música, com aplicativos como Spotify e Deezer. Esses aplicativos oferecem uma enorme seleção de músicas. E o melhor, você pode criar listas personalizadas para ouvir em qualquer lugar. Você acessa a mesma lista no seu celular, tablet ou smartphone. E tem mais! Outra possibilidade incrível é a de fazer videochamadas pelo Skype, por exemplo. É só conectar o aparelho a um webcam e um microfone para conseguir conversar com outras pessoas. Tem alguns modelos que até já vêm com câmeras embutidas e microfones acoplados. Sabia que dá para conectar a sua Smart TV com o celular, tablet e até notebook? Com esses aparelhos, você pode controlar a televisão e pode aposentar o seu controle remoto tradicional.
É só baixar o aplicativo compatível com a marca da sua televisão no seu smartphone ou tablet e controlar a TV através do próprio app. Já existem Smart TVs que funcionam como se fossem um videogame, sem a necessidade de um console. Mas isso é assunto para a semana que vem. Não perca! E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo. Sinta-se cada vez mais à vontade com a tecnologia. Use a hashtag LuExplica para enviar as suas dúvidas. Quem sabe ela não vira dica nos próximos programas. Participe! Laboratório Digital. Qual será o melhor entre os melhores? Colocamos à prova os principais modelos de cada marca. E você confere o resultado logo depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já. Eles são o que há de melhor em termos de tecnologia, design e funcionalidade. São os mais rápidos, os mais robustos e, claro, também os mais caros. No Laboratório Digital desse mês, a disputa é entre os top de linha dos principais fabricantes presentes no Brasil. Confira quem mais vale o seu investimento. O Laboratório Digital deste mês comparou 4 smartphones top de linha disponíveis no mercado brasileiro. Como é de costume, convidamos as principais marcas instaladas no país para participar. Apple, Motorola, Samsung e Sony enviaram seus últimos modelos. Muita gente vai questionar, desde o início, a falta do novo LG G5. Infelizmente, por decisão estratégica da marca, os coreanos preferiram não participar do nosso laboratório desta vez. Realmente uma pena. Na bancada do Olhar Digital, somando mais de R$17 mil em smartphones, o iPhone 6S Plus da Apple, o Moto X Force da Motorola, o novo Galaxy S7 Edge da Samsung e o Xperia Z5 Premium da Sony. Cada um tem seu estilo. Em questão de números, as diferenças são pequenas, tanto no peso quanto na espessura. O mais leve da categoria é o Galaxy S7 Edge, com apenas 157 gramas. O Moto X Force já pesa 169. Com 180 gramas, o Xperia Z5 Premium é um pouquinho mais pesado. E o que tirou a balança um pouco do nível foi mesmo o iPhone 6S Plus, 192 gramas. Melhor do que sentir o peso, a gente prefere comparar a espessura dos aparelhos. Isso sim faz diferença na ergonomia e principalmente para quem costuma carregar o aparelho no bolso. Aí a coisa já inverte um pouco. O pesado S6 Plus é o mais fino da categoria, com apenas 7,3 milímetros de espessura. Ele é seguido bem de perto, com diferença praticamente imperceptível, pelo S7 Edge e pelo Z5 Premium, com 7,7 e 7,8 milímetros de espessura, respectivamente. O Moto X Force é o único com traseira curva entre os 4, mas destoa dos outros com 9,2 milímetros de espessura, perdendo um pouco da delicadeza de seus concorrentes. O Moto X Force é o que aparenta ser o mais robusto. Acabamento traseiro em nylon balístico com um contorno de metal sugere resistência, mas deixa a elegância um pouco de lado. Na nossa opinião, fica com a última posição no quesito design. Isso sem contar que é o smartphone mais grosso também. O Xperia Z5 Premium é um pouco quadradão demais, apesar dos cantos levemente arredondados. Não há muito o que destacar no aparelho da Sony. O acabamento traseiro é em vidro e toda a lateral em metal. E essa cor... O iPhone segue a linha minimalista da sua geração anterior. Bordas arredondadas com acabamento em alumínio que dão a impressão de uma peça única. Uma simplicidade elegante que agrada principalmente os fãs da Apple. Também seguindo a mesma linha do seu modelo antecessor, o grande destaque no quesito design, pelo menos na nossa opinião, é o Galaxy S7 Edge.
O acabamento todo em vidro dá um tom de superioridade e elegância. A lateral em metal é bem fina e a tela com bordas arredondadas é um show à parte. Todas as telas têm 5,5 polegadas. A exceção é o Moto X Force, com 5,4 polegadas. Outra diferença, que se não forem os números, ninguém consegue dizer. O iPhone traz tela Retina HD com resolução de 1080 por 1920 pixels. O destaque é o 3D Touch. O smartphone da Motorola aposta na tecnologia AMOLED e tem resolução superior de 1440 por 2560 pixels. A diferença é a proteção Shatter Shield, que promete tela à prova de trincas e estilhaços. Com a mesma resolução Quad HD, o display curvo do Galaxy S7 Edge usa a tecnologia Super AMOLED. Já o Xperia Z5 Premium é o único com tela LCD e tecnologia IPS com resolução 4K. Como o objetivo do laboratório digital é comparar, observe a diferença das imagens na tela do Xperia Z5 Premium e de seus outros 3 concorrentes. O brilho máximo da tela do aparelho da Sony é tão mais baixo que fica até difícil observar as outras características. Claro, ele sozinho é um display que dispensa comentários. Ultra HD, bom contraste e saturação média. Já com brilho muito maior, o Moto X Force pode ser classificado como segundo nível nessa disputa. A tela de AMOLED do dispositivo é ótima. Na verdade, não deixa nada a desejar. Ao mesmo tempo, não se destaca frente aos outros aparelhos na mesa. Já o iPhone 6S Plus e o Galaxy S7 Edge da Samsung são 2 casos à parte. Com a tela Retina HD, o iPhone é o mais equilibrado de todos. Seu principal destaque, além da ótima definição, é o brilho mais alto dos 4 celulares. Já no S7 Edge, as imagens são mais saturadas e, ao mesmo tempo, o contraste é mais alto. O preto é realmente preto. Uma característica marcante da tecnologia Super AMOLED usada pelos coreanos. As cores são mais vivas e as imagens ganham ar de cinema. Nossa decisão, para sermos justos, foi decretar um empate técnico entre Galaxy e iPhone. Para quem prefere imagens mais realistas, mais equilibradas, o smartphone da Apple responde melhor. De repente, para assistir vídeos que você mesmo produz ou coisas cotidianas, quem gosta de uma saturação quase hipnotizante vai preferir o Galaxy S7 Edge. É mais legal para ver um filme ou um clipe, por exemplo. São 4 aparelhos top de linha. A performance de todos eles, seja para transitar entre aplicativos, fotografar, abrir um monte de coisa ao mesmo tempo, é excelente. É bem difícil notar grandes diferenças entre eles, mas essa equivalência não é medida nos números. Dá uma olhada. O iPhone 6S Plus parece o mais fraquinho quando olhamos somente para as configurações. Ele é o único com apenas 2 GB de memória RAM. O processador A9 tem 64 bits, mas apenas 2 núcleos. A velocidade também é mais baixa, 1.8 GHz. Moto X Force e Xperia Z5 Premium trazem ambos processadores octa-core com velocidades de GHz e 3 GB de RAM. Em números, quem fala mais alto é o Galaxy S7 Edge, com processador octa-core que atinge até 2.3 GHz. O aparelho da Samsung é o único com 4 GB de memória RAM. Como a performance avalia o conjunto hardware mais software, neste caso o sistema operacional, mesmo com especificações inferiores, o iPhone 6S Plus não fica nada atrás no desempenho. Não há outra saída a não ser decretar um empate geral, dessa vez entre todos os participantes. Entre os 4 modelos, claro, só um não é Android, o iPhone 6S Plus já está na versão 9.3 do seu exclusivo iOS. Os outros 3 estão atualizados com a última versão 6.0 do sistema, o Android Marshmallow. De qualquer forma, aqui no Laboratório Digital, nós entendemos que sistema operacional é questão de gosto. Assim, nós não damos ponto para esquisito, não. Respeitamos a liberdade de escolher. Nem sempre eles são sinônimos do resultado final, mas a gente compara primeiro os números. Xperia Z5 Premium e Moto X Force são os que trazem câmeras com maior valor de megapixels.
Mas lembre-se que isso sozinho não significa muita coisa não. De qualquer forma, o smartphone da Sony tem 23 megapixels no sensor traseiro e o da Motorola 21. O iPhone 6S Plus e o Galaxy S7 Edge têm os dois câmera com 12 megapixels de resolução. Cada aparelho traz alguns diferenciais. O iPhone 6S Plus tem estabilização ótica automática e chama a atenção pelo conjunto óptico de 5 elementos e a lente de cristal de safira. O Moto X Force é quase todo automatizado, mas tem Auto HDR, controle de foco e exposição manuais e faz imagens lindas. O Galaxy S7 Edge chama atenção pela lente com maior abertura, f1.7, o que faz muita diferença em ambientes com pouca luz. E o Xperia Z5 Premium faz autofoco em 3 milésimos de segundo. É muito rápido. Apesar do foco ultra rápido e do maior número de megapixels, o Xperia Z5 Premium é o aparelho com menor sensor de captura. Na prática, isso significa que foi o que mais perdeu definição nos detalhes. Logo em seguida, curiosamente com o segundo maior número de pixels, deixamos o Moto X Force. O aparelho da Motorola só fica um pouquinho atrás dos seus concorrentes por causa do aplicativo. Em regiões mais escuras, a definição também se perde um pouquinho. A segunda posição desse ranking fica com o iPhone 6S Plus. Curiosamente, a lente é a mais escura dos quatro, com abertura f2.2. Ao mesmo tempo, o smartphone top de linha da Apple tem um sensor maior e produz imagens incríveis. Agora, o mais difícil de descrever é mesmo o Galaxy S7 Edge. As cores saltam da tela. Isso, claro, a tecnologia Super AMOLED também favorece o telefone coreano. A saturação das imagens quase hipnotiza e elas chegam a ser bem mais bonitas do que os nossos olhos enxergam de verdade. Todos também têm ótimas câmeras frontais para selfies incríveis. De novo, o Samsung traz um sensor bastante claro, capaz de capturar detalhes em praticamente qualquer situação de luz. O iPhone 6S Plus e o Moto X Force se equipararam. Já a câmera frontal do Xperia Z5 Premium deixa um pouco a desejar. Ela é a mais fraquinha entre elas. O iPhone 6S Plus de 128 GB é o mais caro da turma. O grandão da Apple é vendido por R$ 4.900. Pouca coisa mais barato, o Xperia Z5 Premium tem preço sugerido de R$ 4.700. Ainda no mesmo patamar, o novo Galaxy S7 Edge custa R$ 4.300 na versão de 32 GB. O único que sai um pouco da curva, mas longe de ser considerado barato, é o Moto X Force, que é vendido por R$ 3.150. O quarto lugar desse laboratório digital ficou com o Xperia Z5 Premium, da Sony. Na comparação com seus concorrentes na bancada, o smartphone da Sony ficou atrás em praticamente todos os principais quesitos. Mas o que mais contou para essa decisão foi o baixo brilho da tela e a qualidade de algumas fotos. Em terceiro lugar, ainda sem levar o preço em consideração, o Moto X Force da Motorola conquistou a medalha de bronze desta vez. O design dele não é algo que chamou nossa atenção. Os pontos positivos do Moto X Force é que ele se mostrou um ótimo intermediário entre os tops. Na segunda colocação, o grande iPhone 6S Plus e toda a sua simplicidade. Principalmente para usuários Apple, o que continua sendo o ponto mais forte do iPhone é a sua combinação entre hardware e sistema operacional, o que certamente segura muita gente de substituir o iOS por um Android. O smartphone que se superou mais uma vez foi o Galaxy S7 Edge da Samsung. A tela com tecnologia Super AMOLED é praticamente uma tela de cinema na palma das suas mãos, sem exagero. Uma bateria mais robusta, entrada para cartão microSD e uma câmera com lente super clara deram uma vitória já anunciada ao novo S7 Edge. Agora é com você. O que você achou da nossa comparação, hein? Os comentários estão abertos aqui. Participe! Se você ainda não faz parte, junte-se a nós nas redes sociais. Participar da comunidade Olhar Digital no Facebook é uma ótima maneira de se manter em dia com tudo que movimenta o mundo graças à tecnologia.
Aproveite! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!